Oi, Vlog 100! Oi, gente, Calma Livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao 100º vlog deste blog. Gente, 100 vlogs! Quem diria que lá em setembro de 2021, quando eu gravei o primeiro vlog, eu imaginaria que eu gravaria 100 vlogs. Guerreira, hein? Mas enfim, o que eu lerei neste vlog 100? Eu separei 2 e-books para ler. O primeiro é As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Eu já li alguma coisa da Lucinda no passado. E eu lembro que eu gostei. Agora eu não lembro de nada do livro. Quem me indicou esse livro foi a Amanda. A Amanda já me indicou uma bomba esse ano. Esta é a oportunidade de redenção dela. Espero que esse livro funcione para mim. Pelo que eu entendi, é uma saga familiar e é uma série grande, eu acho que de 7 livros. E esse primeiro livro se passa no Brasil. Então, espero que a autora descreva muito bem o meu país, porque senão eu vou pistolar. E o segundo livro que eu quero ler é O Grande Círculo, da Meg Stipted. Eu não lembro se é o sobrenome dela. Mas esse livro vai trazer a história da primeira aviadora, pilota de avião. É uma ficção, mas eu acho que foi baseado numa história real. Enfim, essas são as 2 leituras que eu pretendo fazer neste vlog. Espero que você fique comigo até o final e espero que você goste. Oiê, comecei a ler As Sete Irmãs, da Lucinda Riley, e eu achei o começo um pouco confuso. Aqui a gente tem 6 irmãs, e essas irmãs, quando bebês, foram adotadas por um homem chamado Passalte. É um homem muito rico, um homem muito bem sucedido, que criou essas meninas ali com conforto, com carinho, mas também sempre estimulou que elas tivessem suas carreiras. Então, o livro começa já com elas todas adultas, cada uma mora num canto do mundo, cada uma tem ali a sua profissão. E o livro começa com o Passalte falecendo, e a notícia é dada para a filha mais velha. E essa filha mais velha, que foi a primeira a ser adotada, foi a filha que sempre esteve do lado deste pai, que escolheu uma profissão que pudesse privilegiá-la de estar perto ali do pai, de não sair ali da casa. E essa família, ela foi constituída dessa forma, o pai e as filhas, na Suíça, no interior da Suíça, onde elas foram criadas ali à margem de um lago. Então tem toda uma mansão. Essa mansão tem ali os seus iates, suas lanchas, e elas foram criadas aí às margens desse lago. E o livro começa com o Passalte morrendo e elas tendo que se reunir. E nenhuma dessas irmãs vai poder sepultar esse pai, porque ele foi sepultado no mar. Ele tinha deixado orientações ali para algumas pessoas que, se ele morresse, ele deveria ser jogado ao mar. Só que aí, gente, eu acho que tem uns furos na narrativa. Eu não sei se mais pra frente o livro vai contar alguma coisa. É um livro grande, um livro de 560 páginas. Então eu acredito que em algum momento a gente vai ter alguma explicação. Mas nesse começo eu tô me sentindo extremamente confusa. Porque essas filhas não vão sepultar o pai, elas vão se reunir para ter ali as orientações de testamento, de herança. E nenhuma delas consegue saber qual é a profissão desse homem. Como assim você não sabe a profissão do seu pai? Sendo um paizão assim legal, que conversava com diálogo aberto, porque é desse jeito que ele é descrito. Como que você não sabe o que ele fazia da vida? Eu achei um pouco bizarro. Acho que é um pouco bizarro também que essas gurias, elas são de cada continente diferente. Então, elas desenvolveram as suas profissões e foram trabalhar longe de casa, mas elas não são ali todas são da Europa.
E aí eu cheguei no momento aqui da leitura, eu estou em 15%, em que essa filha mais velha descobre que ela é brasileira. E aí ele, antes de morrer, deixou orientações para que essas meninas fossem atrás de suas origens, se elas quisessem. Ele não entregou tudo, mas ele deu assim algumas coordenadas para que, se elas decidirem conhecer a história delas, elas têm um ponto de largada, né? Então essa mais velha, ela é brasileira e eu acredito que ela vai vir pro Brasil, enfim, conhecer a sua origem. O interessante é que essa filha, ela é tradutora. Ela domina vários idiomas e ela faz traduções de livros muito populares, muito hypados para vários países do mundo. Eu achei isso bem interessante porque ela é uma personagem que domina o português. Eu achei esse background, esse foreshadow, muito bem feito, porque ela vai vir para o Brasil e ela vai ter que falar português. Enfim, gostei bastante disso, mas tô perdidaça no rolê, tá? Não é um negócio assim que eu tô dominando totalmente. E é isso, tá bom? Volto da próxima vez. Espero que um pouco mais orientada, tá bom? Oiê! Gente, vou fazer uma atualização um pouco caótica aqui. Eu não quero montar o tripé porque eu acabei de pintar minha unha e eu vou borrar. Então, de pertinho aqui. Para dizer que cheguei em 50% de As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. E, gente, esse livro me pegou. Eu tava achando confuso no começo, eu tava questionando algumas decisões da autora, mas o livro me pegou. A irmã mais velha chama-se Maia, ela é brasileira e ela vem pro Brasil atrás das suas origens. E quando ela chega no Brasil, e aí a gente tem a construção deste Brasil, né? Como que a autora vai representar o país era a minha maior preocupação. E digo que o meu coração está em paz por enquanto. Por quê? Porque a Maia chega no Brasil e ela vai para o Rio de Janeiro, ela é carioca, ela vai para o Rio de Janeiro e tá nublado. E aí, gente, eu já adorei isso, porque quem não é do Brasil, o europeu, né, de uma forma geral, imagina que o hemisfério sul todo faz calor o tempo todo. E aí, quando chega no Brasil e tá nublado, já é uma desconstrução. E uma desconstrução que a personagem tem. Porque ela mesma pensa, nossa, tá nublado? Como assim? E aí ela pega um táxi pra ir pro hotel e o taxista vai puxar papo com ela, pergunta de onde ela é. Ela fala, eu sou brasileira, eu sou carioca, mas eu vivi a vida inteira na Europa. E aí ele fala... Aí passa pelo Cristo Redentor e ele fala, já foi no Cristo Redentor? Assim, não fui. Ele fala, então você é carioca mesmo, porque só vai no Cristo Redentor quem é turista. E eu acho que isso é um fato, né? Eu morei 4 anos no Rio de Janeiro e eu nunca fui ao Cristo Redentor. Eu conheci o Cristo Redentor quando eu já não morava mais no Rio. E aí tem toda uma descrição de lugares, de ir e vir, de comida, de bebida, que eu achei bem interessante. Um pouquinho estereotipado, mas nada grave. E aí a Maia, ela encontra... Ela chega no Brasil, ela tenta começar ali a investigar a sua origem, ela se sente um pouco intimidada. E aí ela, já que eu tô aqui, eu vou turistar. E aí ela vai no Cristo Redentor, e aí ela marca de se encontrar nesse Cristo Redentor com um autor que ela já traduziu. Então é um autor brasileiro que ela já traduziu para o alemão, se eu não me engano. E aí eles se encontram no Cristo Redentor, e esse autor, ele é guia de turismo no Cristo Redentor, e ele conta para Maia que é muito difícil ser autor no Brasil, ele não consegue viver só dos livros, só da escrita. E ser guia de turismo é uma segunda profissão, é uma renda a mais que lhe entra. E, gente... que autor brasileiro hoje vive só de venda de livros? Paulo Coelho, eu acho. E nenhum outro, eu acho, que consegue viver só de venda de livros. Tem que dar uns pulos aí para poder completar a renda e viver... e eu não tô falando de viver luxuosamente, não. Eu tô falando de viver dignamente, né? E aí esse autor, ele chama-se... esqueci o nome dele.
Mas enfim. E aí ele estimula a Maia a não se intimidar em relação a descobrir a sua origem. Ela tem que tentar mais e ele vai ajudá-la. Então ela volta lá onde ela tinha ido antes. E aí ela começa a investigar e aí, gente, e aí entra um show, porque eu achei genial da autora. Porque a gente vai voltar ao passado para descobrir a história da avó da Maia. E a avó da Maia, Isabela, ela tem uma história muito interessante que envolve a construção do Cristo Redentor. E aí eu tava lendo e eu fui pra internet dar uma pesquisada, porque eu realmente não sei nada sobre a história do Cristo Redentor. E, gente, ela romanceou a história real. E eu acho isso muito legal. Quando você pega um fato histórico, um acontecimento, um marco, e ela cria uma fantasia, uma história fictícia ao redor disso que aconteceu. Eu achei genial. Estou na metade do livro. Eu estou no que eu acredito ser o meio da história da Isabela, que é a bisavó, ou é a avó? Não sei, da Maia. E tô adorando as duas histórias. Mas no momento da leitura que eu parei para fazer essa atualização, é a história da Isabela que tá rolando. E eu estou gostando muito das duas, tanto da Maia quanto da Isabela. Enfim, esta é a atualização de agora. Me perdoem o ângulo, me perdoem esse tremedeira aqui, mas é porque a minha unha está fresca, tá bom? Volto, eu acho que amanhã, com mais novidades dessa leitura. Oiê, final de tarde de domingo, eu e André estamos esperando a pizza para jantar e eu vim aqui dizer que terminei de ler As Sete Irmãs da Lucinda Riley e gostei bastante. Esse livro me deixou obcecada. Eu fiquei pensando nessa história. Eu li essa história muito rapidamente e é um livro grande. Eu fiquei muito envolvida com a história, né? Então a gente tem a Maia, uma mulher de 33 anos, ela cresceu na Europa, mas ela nasceu no Rio de Janeiro, ela foi adotada e ela vem para o Rio de Janeiro para conhecer as suas origens. E aí ela descobre que ela é bisneta do homem que fez os moldes para o Cristo Redentor. E aí tem toda a história da construção do Cristo Redentor, da época em que o Brasil estava vivendo. Economicamente, temos a quebra das bolsas de Nova York, como isso afetou o mercado de café no Brasil. E no presente, quando a narrativa vem para o presente para falar da Maia, fala-se do Rio de Janeiro de forma muito respeitosa, muito honesta, mas muito respeitosa. E eu aprecio muito isso. É quando o autor ele quer ambientar a sua história num outro país, numa outra cultura diferente da dele. Ele não esconde as mazelas dessa cultura, mas ele exalta as qualidades dessa cultura. E é isso que a gente encontra em As Sete Irmãs. Então a gente encontra um Brasil com muitas qualidades. A autora ela fala do povo diverso, da cor diversa das pessoas, de uma cultura muito plural, porque o país é muito grande, né? Ele tem extensões continentais. Então, ela fala disso de uma forma muito positiva. E como brasileira, óbvio, eu me senti muito feliz em ler isso. Eu gostei demais da história. Eu gostei tanto da narrativa do passado, contando a origem da Maia, como a Maia no presente, fazendo essas descobertas. Gostei intensamente. Mas quero fazer uma reflexão aqui.
Não é sobre escrita, adorei história, ponto final. Mas achei interessante, gente, é que a pessoa, né, que fez os moldes para o Cristo Redentor, que desenhou e que executou esse trabalho, que ajudou a parte artística desse trabalho, ele era um europeu, né? Laurent Brolin existiu de fato. Ele foi um artista francês, ele trabalhou de fato na construção do Cristo Redentor. E interessante que é um francês, um europeu, desenhando ali o que vem a ser uma homenagem a uma das maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, e ele desenha como ele se vê, né? Então, nós temos o Cristo Redentor com cabelos lisos, com traços europeus, com mãos muito delicadas, né? Apaga-se toda a história de que Jesus, o Cristo, ele nasceu no Oriente Médio. Ele jamais teria esses cabelos lisos, esses nariz aquilino. Se o Cristo Redentor tivesse cores, os olhos seriam claros, né? Existe até uma questão de quando eles vão desenhar as mãos do Cristo, eles se baseiam em mãos femininas porque querem deixar as mãos delicadas, né? Jesus, da adolescência aos 30 anos, ele foi carpinteiro, né? Ele não tinha mãos delicadas. Enfim, interessante como essa imagem eurocentrada idealizou o que é hoje o nosso maior símbolo do turismo, né? Eu acredito que quando um gringo pensa em Brasil e em fazer turismo no Brasil, uma das imagens que vem à mente dele é o Cristo Redentor. Enfim, é só essa reflexão. Aos poucos a gente tem visto as pessoas falarem e tentarem deixar essa imagem de Jesus Cristo um pouco mais realista e um pouco mais ligada às suas origens de fato. Mas é muito fácil, né, ver imagens de Jesus loiro, do olho claro. Enfim, isso é só um paralelo, só uma reflexão. Gostei bastante do livro. Pretendo seguir com a série. Essa série tem 7 livros, se eu não me engano, é um livro para cada irmão. Então, pretendo seguir com a série, sim. Gostei muito da escrita da Lucinda Riley. E amanhã começo a ler O Grande Círculo, da Meg Shipstead. Eu acho que é assim o nome dela. Começa amanhã e aí eu volto para contar como estão as minhas primeiras impressões dessa leitura. Oiê, acabei de chegar no trabalho e deixa eu pegar o Kindle aqui. Marmita. Kindle. Gente, cheguei em 17% de O Grande Círculo da Meg Shipstead. E aqui a gente tem uma história de 2 mulheres. Nos tempos contemporâneos e no passado. Nos tempos contemporâneos a gente tem a Hadley. A Hadley ficou órfã, novinha, criança. Os pais dela morreram num acidente de avião e ela foi criada pelo tio. E quando a Hadley era criança, ela lia muito, ela adorava, ficava muito tempo numa biblioteca. E nessa biblioteca ela leu a biografia de Marion Graves, que foi uma aviadora que deu a volta ao mundo. Foi a única aviadora mulher que deu a volta ao mundo. E ela sempre virou tipo um ídolo ali pra Hadley. Paralelo à história da Hadley, a gente tem a história da Marion Graves, que não existiu, não é uma personagem histórica. A autora inventou a Marion Graves, deu a ela uma biografia, uma história familiar. A Marion Graves tinha um irmão gêmeo e aí a gente vê, eu tô aqui numa parte em que ela tá ainda engatinhando para se tornar uma pilota. Essas 2 personagens são muito distintas entre si. A Hadley, eu tô no momento aqui da Hadley que ela se tornou uma atriz de série famosa, de série teen famosa, que é baseada em livros e os leitores são muito apaixonados
por esse universo. E só que a Hadley, ela almeja coisas maiores para sua carreira. E a Marian, lá no universo dela, é uma mulher rústica, vamos dizer assim. Ela é muito silenciada, muito apagada em função das circunstâncias, mas ela tem um ímpeto muito forte para ser dona da própria história. Então, eu não sei em que momento exatamente uma coisa vai fazer sentido na vida da outra, mas estou gostando. Esse livro tem gatilhos, tá? Gatilhos de abuso, de machismo, de pedofilia. Poucas pessoas falaram sobre esse livro. Na verdade, eu nem sei onde eu peguei essa indicação, que eu li alguém falando, eu ouvi alguém falando e eu desejei ler. Então, não se falou muito sobre ele, então eu também não tinha acesso a esses gatilhos, mas tem. Tá? Se o interesse surgir durante o vlog aqui, enquanto eu estiver falando do livro, saiba que tem que ir com certo preparo emocional para essa leitura, tá? De resto é isso, estou gostando, volto em algum momento com mais atualizações. Oi, talvez hoje eu vá num lugar que eu quero muito ir, que eu gosto muito de ir, que eu já fui em outras vezes, mas talvez eu não consiga ir. E talvez não conseguir ir vai me deixar muito frustrada. Então eu não vou falar agora nesse take qual é esse lugar. Mas eu quero muito ir. Eu espero que dê certo. Vamos falar sobre o Grande Círculo. Cheguei em 43%. Esse livro é enorme, gente. É enorme. Lê e o livro não avança. Mas é uma boa leitura. Aqui a gente tem a Hadley e a Marian Graves. E a autora, ela desenvolveu a Marian de forma que a gente acredite que ela de fato existiu. Sabe aquela vibe Evelyn Hugo, Daisy Jones? Que a gente acha que tá vendo uma biografia real, assim, que a pessoa não é só um personagem, que pessoa existiu? Então, essa autora tem esse poder também. E quando eu comecei a ler o livro, eu achava que era inspirado numa pessoa de verdade. Aí, bem pouquinho ali, 2%, eu entendi que não era. Mas a Hadley era muito fã da Marian Graves. Então eu comecei a achar que talvez a Marian Graves tivesse existido. Mas ela não existiu. Mas a autora tem esse poder. Talvez um leitor menos preguiçoso que eu vá pro Google pesquisar Marian Graves. Eu só não fui pro Google porque eu estava com preguiça. Mas estou gostando muito. A Hadley ela será a atriz que vai interpretar a Marian no cinema. Que bacana. Estou gostando bastante. Quero fazer um unboxing. Eu ganhei um presente aqui. Não sei de quem que é. Sei que é um presente por causa do papel aqui, né? É um presente. Vamos descobrir de quem é. Como assim? E agora? Gente, eu não tenho maturidade para esses pacotes da Amazon. Ai, tem um bilhetinho aqui dentro, assim. Vamos lá. Ai, que coisa mais linda! Parabéns pelos 100 vlogs. 1000 beijos, meu, de Caroline Vitti. Gente, que coisa mais linda. Eu ficaria só com o bilhete. Nossa. Ela me deu Mulheres Negras Não Deveriam Morrer Exaustas, da Jane Allen. Gente, Carol, que coisa mais linda. Muito obrigada. Muito obrigada por estar sempre aqui, por comentar, por me inspirar. Muito obrigada. Ai,
Isso é uma coisa muito rara de acontecer, mas fiquei sem palavras. Obrigada, querida. Enfim, volto no próximo take com atualizações. E aí, pra onde eu tô indo? Eu tô indo pro estádio, gente. Tem Grêmio em São Paulo hoje. Eu vou ver plena quarta-feira. Tô muito feliz. Oi, terminei O Grande Circo da Meg Shipstead. Terminei o livro e ainda não aprendi a falar o nome dela, né? Que feio. Mas enfim, eu adorei. Eu amei, gente. Aqui a gente tem duas protagonistas muito bem desenvolvidas. Heather e Marian são maravilhosas, dividem esse protagonismo com louvor. Partem de pontos muito distintos para chegarem ao mesmo ponto, que é esse ponto de evolução mesmo de personagem. Começam a história de formas diferentes e concluem essa história de forma maravilhosa. A Hadley, um pouco mimada, um pouco imatura, chega a uma maturidade notável. A Marian, rústica, quase selvagem, chega lapidada ao final dessa narrativa. E, gente, a Marian, ela foi a primeira mulher a dar a volta ao mundo como piloto de avião. Marian não existiu, é a premissa do livro. E a última parte, o último trecho dessa volta ao mundo, você lê com o coração na mão. É muito, muito intenso. Gente, eu amei. Queria muito que esse livro fosse mais conhecido, que as pessoas falassem mais dele, porque é uma história com marcos históricos muito interessantes. É uma história com uma jornada feminina muito forte, muito relevante, muito inspiradora. Enfim, foi uma leitura muito boa. É um livro grande, mas, gente, vale cada letra dessa história. Eu adorei, real. Enfim, termino essa leitura satisfeitíssima. E encerro este vlog aqui, que foi um vlog de sucesso novamente. Eu li 2 livros e adorei os 2 livros. Eu li As 7 Irmãs, da Lucinda Riley, fiquei obcecada por aquela história. E adorei O Grande Círculo, da Meg Shipstead. Enfim, essas são 2 indicações de ouro que eu passo pra vocês. Se tiverem oportunidade, leiam. Se gostam de drama, se gostam de relações humanas muito críveis, leiam. É maravilhoso os 2, tá bom? Encerro esse vlog aqui e convido você a passar lá no meu Instagram. Lá eu faço um conteúdo literário também, posto fotos de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas volto a falar de cada livro no meu blog. No blog eu coloco sinopse, ficha técnica, detalhes sobre a vida dos autores. E no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no meu Scooby tu consegue saber o que eu já li, o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum destes lugares, eu espero você aqui no próximo vídeo.